Agora nós vamos criar a versão 5 da Coisas, a versão 5 do nosso livro de visitas, tá? Onde não apenas a mensagem vai estar trabalhando com o paradigma de orientação a objetos, mas também a ideia de um banco vai passar a existir agora nesse nosso sistema, tá? E quando eu digo um banco, eu quero dizer linhas como essa daqui, por exemplo, ó. Esse código, a versão 5, está exatamente igual à versão 4, exceto por essa linha aqui, que eu troquei para a versão 5, mensagem banco. O resto vão partir exatamente do mesmo ponto que está a versão 4 também. Aqui, por exemplo, ó, é alguma coisa relacionada ao banco, na linha 7, tá? Que é o conecta. E o conecta chama todo esse arquivo, que tudo isso aqui tem a ver com o banco de dados. Depois, novamente, na linha 20, tem uma solicitação para o banco, né, para inserir alguma coisa lá. Isso também tem a ver com o banco de dados. Depois, na linha 26, tem novamente uma solicitação no banco, tá? E aqui na linha 29 também tem uma coisa relacionada ao banco, mas mais especificamente que explica como que uma mensagem, como que o resultado que chega do banco vira um objeto mensagem. Então é como se fosse sobre o banco relacionado com a mensagem, tá? E essas aqui é o banco puro, né? Banco puro. E o que nós vamos criar agora é uma ideia de banco no nosso sistema, então. Então já existe a classe mensagem, a ideia mensagem, nós vamos criar a ideia banco, tá? Então vamos lá, é uma class banco, tá? E o que um banco tem? Quer dizer, quais são os atributos do banco? Os atributos do banco são esses aqui, ó. O banco tem um local, o banco tem um usuário, o banco tem uma senha, o banco tem uma base de dados que é a qual ela vai trabalhar, o banco tem um charset, enfim, então eu vou trazer todos esses atributos para cá. Só que dessa vez eu vou considerá-los private. Por exemplo, o local vai ser privado, o usuário vai ser privado. Outra coisa que vai ser privado vai ser a senha vai ser privada. O que mais vai ser aqui? Vai ter também uma base de dados que ele vai selecionar privado e vai ter o charset que vai ser privado também. Por que private? Porque diferente de uma mensagem onde eu tenho a intenção de acessar o nome e o texto de fora do próprio objeto, quando, por exemplo, eu estou nessa situação aqui, ó, aqui eu já não acesso mais, né? Mas, enfim, aqui eu poderia botar M, nome, e eu quero que o sistema aceite que eu faça isso, tá? Então eu deixo público. Agora, quando não é interessante que esses valores sejam conhecidos em outros contextos, como por exemplo, aqui eu estou dentro da classe, né? Eu estaria dentro do objeto se eu estivesse criando um objeto aqui. E como não é interessante, e aqui no index, por exemplo, é totalmente fora desse contexto. E por que o index iria perguntar para o banco qual que é a senha, qual que é o usuário, não interessa, ele só quer usar o banco. Então, por isso essas variáveis não vão ser acessadas de fora, só aqui internamente, e elas ficam como private. Outra coisa que um banco faz é conectar. Então eu vou botar aqui, ó, público function, eu vou criar o método. Agora sim, vamos botar aqui, ó, os métodos do banco, e o primeiro deles vai ser o conecta. O que é o conecta? É aquele MySQL connect, tá? E o que tem dentro do connect? Eu preciso de 3 parâmetros aqui. Eu preciso dizer qual é o local, qual é o usuário e qual é a senha. Como eu estou trabalhando aqui de dentro do objeto, então eu digo this local, this usuário e this senha, tá? Mas qual vai ser o valor do local, do usuário e da senha? Bom, aí tem algumas formas de setar esses valores. Uma delas é pelo método construtor, como a gente faz aqui na mensagem. Ó. Quando eu for criar um banco, eu passo o valor para ele. Só que pensa bem, nessa aplicação, e na maioria das pequenas aplicações, há só um tipo de configuração de banco de dados. Ele está em um determinado local, é um determinado usuário que acessa e é uma determinada senha. Tá? Então, a não ser que seja uma aplicação bem mais complexa ou com uma finalidade muito específica, o banco de dados sempre vai ter o mesmo nome de local, usuário, senha, base, o charset. Então, como cada objeto do tipo banco sempre vai ter os mesmos valores aqui, eu já vou dizer na hora que eu defino o atributo qual que é o valor inicial dele. Então, o valor inicial do local é localhost. O valor inicial do usuário vai ser o mesmo que estava lá, livro usuário. O valor inicial da senha vai ser o mesmo que estava lá também. E da base, livro banco.
E do char7, o valor vai ser UTF-8. Pronto. E todo objeto que for criado da classe banco, ele já vai ter esses valores por padrão. Se mudar algum dos valores, é só mudar aqui e pronto. Tá? Então, conecta, o que mais? Faz uma seleção da base de dados, aí pega o valor desta base de dados. O que mais? Seta o char7. Então, set char7 com this char7. Então perceba, essas três linhas são praticamente iguais a essas linhas aqui, tá? E qual que é a ideia que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando a ideia de encapsulamento. Essas linhas estavam jogadas aqui no meu programa, avacalhadamente, e agora elas estão dentro da ideia banco, mais especificamente dentro do método conecta, que faz parte da ideia de um banco, entre as coisas que um banco faz. Tá? Isso é a ideia de encapsulamento. E o que mais além de conectar? Além de conectar, o banco executa carries, executa solicitações. Então, eu vou botar um método aqui, ó, onde eu posso mandar o banco executar alguma coisa. Executa o quê? Executa uma solicitação. Então, vou botar ali carry e o que é executar uma solicitação? É passar um MySQL carry e passar essa solicitação como parâmetro. Em alguns casos, é interessante que eu possa pegar esse valor e fazer alguma coisa com ele. Então, eu dou um return nesse cara por via das dúvidas. Executa e retorna para quem pediu. Tá? Então, está criado aqui, ó, a ideia de um banco. Tá? E agora nós vamos sair utilizando esse banco no nosso sistema. Quer dizer, vamos adaptar esse arquivo aqui para a utilização dessa ideia de banco. Vamos ver o que muda. Bom, para começar, muda essa linha. Não tem mais que dar um include nesse arquivo avacalhado aqui. Então eu vou deletar esse cara aqui, eu já não gostava dele, e tiro ele fora da jogada. E em vez de include conecta, eu vou fazer um require once. É importante que seja once para ele não declarar o banco em momento nenhum. Então carrega a classe banco e agora eu vou pegar um objeto da classe banco e esse cara vai ser igual ao new banco. Acabei de fazer uma instanciação, quer dizer, pego essa ideia de banco e crio um banco. Tá? E agora, já que esse cara ele é uma instância dessa ideia aqui, uma instância dessa classe, ele tem essas características aqui. Logo eu posso mandar, por exemplo, o meu banco conectar. Então, ó banco, não, executa não, aqui nesse ponto não. Ó banco, conecta. Tá? E aí não passo nada como parâmetro, porque esse método não está esperando nada como parâmetro. Então, só conecta e deu. E pronto, daí ele deve conectar com isso daqui. Bom, e agora? E agora, em vez de ficar utilizando o MySQL carry aqui, ó, eu posso utilizar... this não, pelo amor de Deus. Aqui, ó, banco, tá? E agora eu boto banco, executa, e aí apago aquele negócio todo ali e trago isso. Banco executa isso, certo? E a mesma ideia eu posso fazer aqui, ó. Vou copiar isso daqui, em vez de MySQL carry, eu digo, pega esse objeto e chamo o método executa dele, passando como parâmetro esse valor aqui, porque o método executa, ele sempre espera um parâmetro, ó. Então tá aqui, que é o que ele vai utilizar para passar para cá. Tá? Daí o resultado dessa conexão é retornado para quem chamou. Nesse caso, ele é retornado, mas eu não boto esse valor em lugar nenhum, na linha 23. Já na linha 29, o valor que é retornado, eu coloco em resultado. E daí chega aquele resultado, do mesmo jeito, lá do banco, que eu preciso passar através de um MySQL Fit Array para transformar linha por linha em array. Cada uma dessas linhas de registros é passada como parâmetro para o objeto mensagem, que sabe pegar esse array de valores e dizer que daquele array de valores, ó, o indexado pelo valor nome é o nome deste objeto que está sendo criado e o indexado pelo valor texto, pelo índice texto, é o texto que está sendo criado. Tá? Aí ele já sabe fazer isso. E, enfim, cria as mensagens do mesmo jeito. Por que o meu banco não vai resolver a questão de ter que utilizar essa linha aqui, ó, MySQL Fit Array aqui? Porque eu não quero ensinar o meu banco, que é uma ideia genérica que tem que servir para todo tipo de conexão, nesse caso pelo menos com o MySQL, tá? Ele deve servir para eu pegar não só a ideia de mensagens lá de um banco de dados, ele tem que servir para qualquer coisa. Se o dia eu precisar fazer uma consulta para recuperar clientes, tem que dar certo. Se eu quiser recuperar vendas, tem que dar certo. Então, se eu ensinar esse banco como trabalhar
com mensagens especificamente, para ele fazer isso daqui também, ó, como pegar o resultado de um banco e converter num array de mensagens, eu estaria engessando essa ideia de banco, na verdade limitando essa ideia de banco para um banco de mensagens, né? Um banco específico para o objeto de mensagem. E o que eu queria criar nesse exemplo é uma ideia geral de banco. Tá bom, mas e aí? Como é que eu me livro dessa linha aqui? Dessa linha terrível de não existe um objeto que saiba recuperar as mensagens para mim. Eu tenho que ficar fazendo esse troço, isso aqui eu acho chato de fazer. Bom, aí a gente vai criar numa próxima aula esse objeto aqui. Ó. Na versão 6 nós vamos criar um objeto chamado DAO mensagem, que é um Data Access Object para mensagem. E o que esse objeto vai fazer? Olha, por coincidência, ele ficou bem no meio aqui dos dois, já que ele é com D, né? Esse é o B e o M. Ele vai funcionar como um intermediário entre um banco e a mensagem. Ele vai ser como que metade banco, metade mensagem. Um cara capaz de pedir para o banco fazer tais coisas, que ele vai converter em mensagens e daí ele devolve mensagens para quem pediu. Tá? Mas a gente vai ver mais sobre esse objeto aqui, ó, tá? A construção dele vai ser feita somente na próxima versão. Tá? Então era isso. O banco já está convertido em uma ideia banco, já está encapsulado aqui dentro. E agora, quando eu precisar usar o banco, é só instanciar um objeto daquela classe, mandar se conectar e daí sim sair utilizando banco executa, não sei o que, banco executa. E uma dúvida que pode vir, principalmente para quem está aprendendo programação orientada a objetos, agora está começando, ou começou a trabalhar com isso há pouco tempo, é começar a pensar assim, cara, olha só, essa programação orientada a objetos é muito improdutiva, eu tenho que ficar criando bem mais código para descrever as coisas do que se eu simplesmente utilizasse aquelas linhas como eu estava utilizando aqui. Essa é uma conclusão muito precipitada, muito perigosa, e na verdade essa conclusão é fruto da inexperiência com a programação orientada a objetos. Conforme você for utilizando isso daqui, praticando, você vai ver que na verdade você vai fazer menos e não mais linhas de código. E a vantagem é que essas linhas de códigos vão estar organizadas, encapsuladas de uma maneira coerente, que vai te permitir reutilizá-las em sistemas novos. Tá? E vai te facilitar ou até tornar possível a manutenção. Logo, é fundamental que você saiba programar de maneira orientada a objetos se você quer construir sistemas grandes, complexos e que seja possível de dar manutenção nesses caras, então não há outro caminho. Logo, o importante é que supere essa frustração inicial, essa sensação, que eu sei que deve estar passando essa sensação, quase mais ou menos 10 anos atrás, quando eu comecei a aprender isso daqui também, eu tive essa sensação de isso não parece ser muito inteligente, ficar fazendo as coisas dessa forma, e na verdade essa sensação de achar que não é tão inteligente é só fruto da inexperiência mesmo. O fato é que isso daqui é uma ideia genial. É fantástico desenvolver sistemas com o paradigma de orientação a objetos. E, para falar a verdade, se você conseguir desenvolver sistemas hoje coerentes, possíveis de dar manutenção, de uma maneira bacana, sem precisar jogar tudo fora e começar do zero, sem utilizar o paradigma de orientação a objetos, seria assim uma exceção, uma coisa totalmente fora da regra. Né? Os grandes sistemas, as coisas modernas que são feitas com esse paradigma, logo é fundamental que você o conheça e que só vai ganhar. Tá? Não há como a gente continuar crescendo aí sem pegar essa ideia de orientação a objetos. Então, era isso. Na próxima aula vamos ver como criar esse DAO mensagem, que eu já falei, vai ser um meio de campo entre o banco e a mensagem.